Bom dia, já está no ar Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você, dona de casa, para você, trabalhador rural, para você, pescador da colônia Z30. Bom dia para você, barraqueiro, barqueiro, rabeteiro. Bom dia também para você aí, taxista, taxi-locação, Los Amos e todos os veículos aí que estão a serviço do aplicativo. Um abraço para você, mototaxista. Também para você aí tá ligado com a gente nessa manhã, você aí caminhoneiro que está entrando e saindo da nossa cidade. Bom dia para você, para sua família. Bom dia também para as autoridades da minha cidade, de Marabá. Bom dia para o presidente da Câmara e todos os vereadores do município de Marabá. Um bom dia também especial para todos os funcionários da Prefeitura de Marabá, né? Todos os funcionários aí, um abraço bem forte para vocês. Um abraço bem forte também para a prefeita da cidade de São João da Araguaia e todos os vereadores da Câmara Municipal daquele município. Também um abraço bem forte lá para o pessoal de Tupiranga, na pessoa do Vandecote, né? Um abraço para você aí, Paulo Roberto, ligado com a gente na sua TV web, né? Aí com o programa Patrulha, programa policial aí. Paulo Roberto desempenha um trabalho muito bem feito. Um abraço para você, Café, aí na TV Criativa, Milton Farias e Daniel. Também lá na TV Líder. Um abraço para você aí, Coca. O Coca é o proprietário da TV Líder. Um abraço para todos aí da Rede TV, o tio Vigílio, João Freitas e também o Zé Filho, todos aí que trabalham aí na Rede TV. Um abraço também para o proprietário aí da Rede TV, né, que é a família Miranda, o Félix Miranda e a dona Valderez. Um abraço para todos vocês aí, pessoal que trabalha aí também na área de internet. Um abraço para vocês. Mas fica aqui o nosso abraço cordial também para os comerciantes de Marabá, para os comerciários, para os ambulantes, né? Não podemos esquecer dos ambulantes que estão trabalhando, os feirantes, todos os feirantes aí, de todos os bairros de Marabá. Um bom dia para você, pessoal de São Félix, 1, 2, 3. Morada Nova, né, lá do Jardim União, é tanto bairro em Marabá. Mais um abraço bem forte para vocês. E vamos começar o programa. A minha esposa estará fazendo um abrahá para iniciarmos o programa. É uma oração tirada do Siddu, né? Siddu é o livro de oração que nós usamos de acordo com a cultura judaica. É um livro que é prioritário para nós, ainda mais no Shaharit. Vamos fazer a bênção da manhã, Shaharit. Ribono, soberano do universo, assim como nosso pai Abraão subjugou a sua ternura para fazer sua vontade, com o coração perfeito, assim também nós te rogamos, subjuga a tua misericórdia, a tua cólera, e deixa que prevaleça a tua piedade sobre a tua restrita justiça. E haja conosco, eterno nosso Deus, conforme os atributos da tua benevolência e da tua piedade, e faz-nos proceder da melhor maneira possível, e na tua grande bondade, afasta do teu povo o furor da tua ira, assim como da tua cidade, da tua terra, da tua herança, confirme em nós, eterno nosso Deus, a palavra que nos prometeste na tua Torá, por intermédio do teu servo Moisés, como foi dito. E eu me recordarei do meu pacto com Jacó, e também com meu pacto com Isaque, assim como com o meu pacto com Abraão. Eu me lembrarei e me recordarei da terra. Soberano dos mundos, Senhor dos senhores, não é confiando em nossos atos de justiça que apresentamos a Ti as nossas súplicas, e sim da Tua infinita misericórdia. Que somos nós, que é a nossa vida, que é a nossa benignidade, que é a nossa justiça,
que é a nossa salvação, que é a nossa força, que é o nosso vigor, que podemos dizer em tua presença eterna, nosso Deus, Deus de nossos pais, certamente são comunados os maiores heróis diante de ti, e os homens de fama, como se não existisse, os sábios, se não tivesse saber, e os inteligentes, como se não existisse entendimento, porque a maior parte de nossos feitos é vã, e os dias da nossa vida, vaidade são diante de ti. A superioridade do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade. É certa a alma pura que está destinada a prestar juízo e contas antes do trono de tua glória. Todas as nações são como nada diante de ti, pois assim foi dito. Eis que as nações são como gota que cai do balde, como o pó miúdo da balança são consideradas. Eis que ele levanta as ilhas como coisas insignificantes. Mas nós somos o teu povo, filho do teu pacto, filho de Abraão, o teu querido, a quem juraste no monte Moriá, a semente de Isaque, que por amor a ti foi amarrado e exposto no altar, a congregação de Jacó, teu filho, o primogênito, a quem pelo grande amor com que o amaste e pela alegria com que te alegraste com ele, chamaste seu nome Israel Eruxuru. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Diz assim, quem somos nós, quem é a nossa força, quem é a nossa esperança, quem é a nossa sabedoria? Sem o Eterno não somos nada. Ruth, sem ele, nada acontece na sua vida. Olha, tudo é vaidade. Quando a gente entra para o judaísmo, uma coisa que a gente aprende a adorar o único Deus, né? Não o homem. Dele depende tudo, né? Não rezar o homem, não orar o homem, mas a Bíblia diz que devemos orar somente ao nosso Deus. E a Ele devemos dar honra e glória, porque só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Então, a diversidade de Deus que tem aí, sempre teve nesse mundo de deuses, não faz parte do projeto do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, né? Esse Deus que o povo israelita defende unicamente, com todas as forças e todas as suas garras, é o Deus que a Bíblia fala, que é ciumento, ditador, radical, e que ele não aceita dividir a sua glória com ninguém, né? Ele não tem um concorrente, ele não tem um... Senhora, quer dizer, tudo assim, que é vaidade, é a pessoa querer honra, estudo, sabedoria, benignidade, bondade, tanta coisa que a gente quer, mas para o Eterno é como se fosse vaidade. Só tem uma coisa, que através disso, a nossa alma um dia vai prestar conta. Olha, Ruth, aqueles que são conectados com o Eterno, ele não precisa de outros deuses, nem de outros arquétipos, de intermediário, mediador, não. Isso é coisa de quem não tem Deus. Porque quem tem Deus, ele já tem a conexão ligada direta a ele. E quando ora, e quando pede a ele, né? Bom dia, Shalom, Eliane, lá em Minas Gerais. E tudo é passageiro, porque você vê, você manda mesmo uma pessoa... Só um instantinho, eu quero agradecer a Deus que eu estava com problema uns 3 dias atrás no meu computador. E o Alisson lá de Goiânia, ontem à noite, entrou no computador, instalou o que eu queria, e aí eu fui dormir mais tranquilo. Mas é muito bom assim, quando a pessoa é capacitada, né? Ele está fazendo engenharia, ciência da computação, né? Obrigado, Alisson, pelo trabalho que você fez positivo no meu computador. Só o Eterno pode te agradecer, te abençoar. Mas é grande, Ruth, quando nós nos colocamos para renunciar aos deuses, porque precisa de uma renúncia, né? Dentro de nós.
É tanto deuses que nos apresentam, 3, 4, 5 deuses, né, que nos apresentam. E quando a gente chega ao judaísmo, que a gente vai ver, de acordo com a Bíblia, só existe um Deus. E só a Ele devemos orar e só a Ele devemos contar as nossas causas. Agora, o mundo não. O mundo, quando um Deus não dá certo, eles procuram o quê? Outro Deus, né? Eles precisam de um Deus para cada coisa. E nós temos um Deus que faz todas as coisas. Baruch Hashem. Será? Nós estamos na porção semanal Shelah. Shelah. Números, capítulo 13. Como é? 37ª porção, né? A 37ª porção semanal de Shelah. E já começa com o versículo mais bonito que eu gosto da Bíblia. E falou o Eterno a Moisés, dizendo... Eita palavra forte do Hashem, né? Quem é que vai contra isso? Quem que é besta para cair? E era o único que chegava e falava com o Eterno assim, quando queria, né? Porque ele tinha conexão, ligação direta com o Eterno. Mas não era assim toda vez, não. Porque tudo dependeria do tempo de Deus, não do tempo de Moshe, né? Aí ele ia falar com Deus, se consagrava, e aí ele falava, Deus respondia, né? Através de uma nuvem de fumaça ali, para que o fogo de Deus não queimasse Moisés. Acaba tem gente que não, é só 5 Deus, ele está aqui dentro de mim. Tá nada, moço. Se ele entrar dentro de você, você já saiu. Queimou todo. As pessoas acham que Deus é pequeno. Não, eu não sei, o pessoal brinca com esse nome de Deus, tal. É porque não conhece o furor da sua ira, não conhece a grandeza e a sua majestade, a sua justiça. Porque o Deus que nós estamos falando aqui na Bíblia, a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Moisés quis se aproximar dele, quis ver a face, ele disse, Moisés, o homem que vê minha face morre. Como é que você aí, um simples mortal, pecador igual eu, está cheio de Deus? Não pode. Você pode se santificar e se encher de santificação. Agora de Deus é outra história. Vamos lá? Baruch Hashem. Números capítulo 13. Começando do primeiro versículo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, envia para ti e espie a terra. Quer dizer, envie para ti homens e espie a terra de Canaã. E eu hei de dar aos filhos de Israel um homem por cada tribo de seus pais. Enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandato do Eterno. Todos eles eram homens cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Shamuá, filho de Zacur. Da tribo de Simão, Shafá, filho de Rori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné. Da tribo de Zahar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafô. Da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, da tribo de Menache, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asher, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Mari. Estes são os nomes dos homens que enviou Moisés para espiar a terra. E chamou Moisés a Oséias, filho de Num, e aqui ele fala Josué, né? E enviou-os Moisés para espiar a terra de Canaã. E disse,
Subi aqui pelo sul, e subireis ao monte, e vereis a terra, que tal é ela, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numerosos, que tal é a terra em que habita. Se é boa ou má, que tal a cidade em que habita, se é cidade aberta, se é fortaleza, que tal a terra, se ela é rica ou pobre, se nela há árvore ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias o dia das primícias das uvas. Até aqui, né? Se precisa, a gente lê mais. Vai levar outra parte, viu? Hum? Depois lê a outra parte. É. Mas vê aí o que diz os comentários dos rabinos. Aqui, quando o Eterno, ele não diz assim, envia para mim, ele envia para ti. Porque para Moisés e o povo que queria saber como era a terra, né? O Eterno, ele já sabia, não tinha que subir o povo para... Mas o povo precisava ver para crer, né? Muitos é assim. Na realidade, ó, Deus ele está em todo lugar, ele vê tudo. Todas Vê as tudo. coisas estão debaixo dos olhos dele. Não tem esse negócio de uma coisa Deus não viu. Tem uma música aí que eu estava ouvindo que diz que se Deus soubesse, né? Se Deus soubesse o sofrimento do sertão, mandaria lá de cima isso. Isso é errado. É errado. Deus sabe de tudo e tudo ele faz. Tudo está debaixo do seu comando. Baruch Hashem. Capítulo 13, versículo 2. Vamos ver o que os rabinos, Talmud, os mestres... O que tem a dizer do texto bíblico? O que nos diz aqui sobre o que nós lemos? Envia para ti. Deus não mandou enviar exploradores à terra de Canaã, mas consentiu a este pedido do povo, segundo Deuteronômio, e disseste: enviaremos homens diante de nós e que nos espie a terra. Capítulo 1, versículo 22. Com o envio dos Meraquelim, os israelitas mostraram sua falta de fé, pois Deus já dissera que se tratara de uma boa terra e que ia dá-la para eles. Porém, o povo temia e desconfiava. Além disso, Josué também envia Meraquelim em Josué capítulo 2, versículo 1. Mas desta vez, com a fé de que iam triunfar. O que faltou no primeiro caso? E assim se entende as palavras Shelah Lehá, envia para ti. Quer dizer, diz assim, a porção semanal que nós estamos estudando chama Shelah. Ela já está dizendo tudo. Envia para ti, o significado, né? E não como disse Deus na questão dos 70 anciãos. Ajunta-me 70 homens. Capítulo 11, versículo 16 de Números. Apesar de Deus conhecer o resultado negativo dos Meraquelim, ele permitiu que os enviasse, no versículo 3. Pois Deus guia os homens, cada qual pelo caminho que deseja ir. Quer pro caminho do bem? Deus está contigo. Quer pro mal? Deus está contigo. Tá, mas tem as consequências de qual caminho ele escolhe, né? Porque quando o Eterno disse para Moisés, ajunta-me 70 homens. Ele disse para mim, né? Agora, quando ele disse, envia para ti, foi para Moisés, para ele saber como é que era a terra. Para ti, quase todos. Essa questão do verbo, do tempo, é muito importante a gente ler, porque a palavra
de Deus, a palavra eterna, ela não é para ser lida corrida. Por isso que nós, dentro do contexto do programa Nossa Terra, sempre a gente faz parâmetros em vários versículos, explicando palavra por palavras, para que as pessoas entendam que o Deus que nós servimos é um Deus de sabedoria, de riqueza, mas de muito conhecimento e inteligência. Tudo ele sabe. Tudo. E o Deus que nós servimos, ele está muito mais além do que nós imaginamos. A nossa fé é tão pouca e ele é muito mais. Primeira coisa, o nosso Deus não morreu, não morre e nem morrerá. Porque o Deus que morre, ele é o Deus nascido. E os deuses nascidos têm multidões. Só na Índia tem 8.000. Então, os deuses nascidos, Grécia, tudo apresentou os deuses nascidos. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós anunciamos todos os dias aqui, ele não morre, não morrerá, jamais. Ele sempre estará vivo e ele nunca perdeu o controle do leme desse barco. Ele está sempre dirigindo, né? Sempre. Ele não fica velho, não existe Velho Testamento para ele, existe a primeira aliança. Essa história de Velho Testamento é uma avacalhação que colocaram no livro chamado Bíblia. Isso é uma blasfêmia contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não morre. Como é que, se ele não morre, Ruth, como é que ele vai deixar o testamento? Isso é. Ele vai embora para algum lugar? Ou ele vai... Não, ele nunca deixou de estar conosco. Então, ele não morre, ele é vivo. Ninguém pode matar ele, porque um Deus que o homem pode matar já está vencido. Está vencido. Agora, Deus jamais se levanta, mesmo um espírito que diz, seja demônio, seja o que for, para encontrar ele. Não marcha na direção dele, um passo já cai fulminado já. Porque esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós anunciamos todos os dias aqui, para que você saiba que existe um Deus, fora esses deuses que você conhece. Bora lá, para ti. Quase todos os exegetas, inclusive o grande Rashi, são unânimes ao interpretar a recomendação do Eterno, que com as suas palavras, Shelah Lehá, envia para ti, quis dizer a Moisés, eu não te ordeno enviar a estes investigadores, pois eu, o Eterno, conheço perfeitamente o país que prometi aos filhos de Israel. Mas se tu, Moisés, o quiseres, se o povo insistir, poderás fazê-lo. Em outras palavras, enquanto Moisés meditava se o pedido do povo era ou não justificado, veio a ordem de Deus para indicar que podia agir segundo o seu próprio critério. O Senhor diz assim, eu sei que eu estou dando para vocês o melhor, mas vocês não acreditam, então vamos lá ver, né? O ser humano, dentro de si, ele é ingrato. E muito. Deus faz o que faz pelo ser humano e ele dá blasfêmia. Você vê o povo de Israel, o povo hebreu, nunca poderia se levantar contra Deus. E quantas vezes eles abandonavam Deus para seguir a idolatria, o bezerro de ouro, essas coisas que ilude a cabeça do ser humano com promessas vãs e na realidade não faz nada de que tem prometido. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, se ele te prometeu, espera que ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel, sim. Bora lá, 17. E enviou-os Moisés para espiar a terra. O exegeta Narimandes explica que tanto a curiosidade do povo como a atitude de Moisés havia sido positivas, pois não se deve esperar que um milagre ocorra a cada dia. Era lógico, portanto, empregar todos os esforços e os meios naturais ao seu alcance para um reconhecimento da terra e um mapeamento das suas condições
antes de atingi-la. Quer dizer, o Eterno prometeu a terra, só que lá já tinha um povo. Para eles guerrear, eles tinham que saber por onde entrar, queria saber qual era a fraqueza da cidade, porque tem diferença se é murada, se é aberta, se o povo é forte ou se é fraco, se é rico. Tudo eles tinham que ver para poder entrar para guerrear. Não pense que Deus disse assim, eu vou te dar e você chega para estar tudo pronto. Não, você tem que guerrear, você tem que lutar para depois conseguir. É aquela história que eu digo, Deus não dá nada de graça para ninguém. Tu quer vencer na vida, luta por isso. Aí Deus te ajuda, né? Porque aqui na Rimande diz que a explicação deles e a atitude deles era positiva. Porque você vê um exemplo assim, então, quando os próprios ladrões, quando eles vão roubar, eles passam o dia estudando, né? Mapeando quando é que troca. Existe uma organização atrás de um grande roubo de banco. Eles passam até um ano ou mais. Estudando como entrar. Cavando túnel, estudando a fiação elétrica. Espia. Tudo isso. E aqui também não tem diferença, não que eles iam assaltar ou roubar, mas eles tinham que lutar para tomar a terra para eles, que era deles, Deus deu para eles. Então eles tinham que mapear tudo para ver como eles iam entrar e como eles iam tomar. Tinha que ter estratégia para poder atacar o inimigo no lugar fraco do inimigo, né? O ponto fraco do inimigo era onde Israel atacou e venceu a guerra. Para vencer, precisamos de estratégia. Você vê que todo lugar eles tinham que ir assim. Você vê que Jericó, né? Eles tiveram que ir também espiar, de correr o perigo, porque tiveram que se esconder. A Raabe teve que esconder eles, teve que esconder os espias. Então, todo lugar você tem que ter luta. Não pense que tudo é fácil, não. Vai cair do céu, como o maná. Não, aquele só foi o maná, que caía todo dia do céu. 18. E vereis a terra. Que tal é ela? Moisés pede aos exploradores informações bastante precisas sobre vários aspectos. Neste versículo, 2. Primeiro, a terra, o aspecto topográfico. 2. O povo que habita sobre ela, o aspecto demográfico e o caráter da população. Uma terra de topografia rica e variada não determina necessariamente o caráter e as condições espirituais e morais de seus habitantes. Né? Eles tinham que ver tudo, como é que era a terra, porque a terra tem que ser plana, se ela for assim, de descida, se tem água, se não tem, porque uma terra que tiver água, ela é rica. Até os frutos, as plantações, ela é melhor, né? Porque tem terra e tem água, né? Para poder... No versículo 19 diz, e se é boa ou má. Segundo Rashi, uma referência sobre os recursos hídricos da terra. E se em cidade aberta ou em cidade fortaleza, quer dizer, murada. Além do aspecto estratégico, esta pergunta pode fazer alusão ao aspecto cultural dos habitantes, pois a cultura da população urbana é bastante diferente da agrária. Segundo Rashi, este quesito atestaria sobre a valentia dos moradores, pois os que moram em cidades abertas confiam somente em seu próprio valor como guerreiros para se defender, enquanto os habitantes de fortaleza ou murada, a cidade murada, acreditam mais nos altos muros do que em sua coragem pessoal. Aqui tem uma diferença, né? Aqueles que confiam neles mesmos, eles não muram,
Mas aqueles que acreditam que tem que ter uma fortaleza, tem que ser cidade murada, eles confiam mais na sua proteção, nas suas coragens pessoal, né? Mas a cidade de Jericó, ela era toda murada, era uma muralha que era difícil do inimigo sitiar, né? Era. Porque era bem fechada, bem organizada e não era intransponível, não. Só Deus para derrubar aquela cidade. Uhum. Então, o que eles querem dizer aqui é a importância de um muro numa casa. Eu mesmo, nós, quando compramos essa casa aqui, nós fizemos primeiro o muro do quintal, né? Porque aí marca os nossos limites. Né? Onde termina o nosso, começa o do vizinho. Então há um respeito mútuo nisso aí, né? De acordo com a verdade de cada um. Mas o interessante, Ruth, é que uma casa murada ela tem mais valor do que uma casa que não tem muro, que não tem proteção. Se há árvore ou não. Árvores. A preocupação do povo judeu com as árvores, florestas, reflorestamento da terra, vem de longa data. E Moisés pede-lhes que verifiquem esse aspecto também. Não é de se admirar que ao retorno do exílio, depois de quase 2000 anos, esta tenha sido uma das primeiras tarefas nacionais realizada pelo povo judeu no moderno Estado de Israel. Tem pessoas que a gente tem visto por aí, principalmente aqueles que invadem terra dos outros, ele chega e derruba tudo. O povo judeu, a gente vê aqui a diferença. Moisés, ele fala logo, para verificar se tem árvores frutíferas, que não é para cortar. A árvore, ela tem uma vantagem, e muitas, né? Porque ela tem a sombra, ela tem os frutos. E você vê que hoje o nosso mundo está tão quente por causa disso. Muitas pessoas chegam e derrubam tudo. E está faltando. E isso nos protege dessas quinturas que está vindo. E aí Moisés ele já tem cuidado disso. Até na Bíblia tem um dia das árvores. Porque elas são vivas também. O que eu acho interessante, Ruth, é que na comunidade indígena, em aldeias, eles já têm essa ciência de preservar a natureza. A natureza. Os caciques, os antigão, o chefe de aldeia, ele já tem na mente como conservar, porque eles herdaram dos seus pais, avós, como conservar a natureza, a fauna, a flora. Nós, quando chegamos num lugar que tem muito peixe, a gente quer acabar com os peixes de uma vez. Os índios não. Tira só o que vai comer, né? Que é para o peixe poder se multiplicar e nunca faltar. Então, a caça também, os índios, eles preservam muito a caça, porque, sabe, uma vez, aqui próximo, acho que foi na aldeia Sururi, que pegou fogo lá e matou todos os animais da aldeia, todos. Então, os índios são muito unidos. Então, eles se reuniram, outras aldeias, e teve aldeia que mandou um caminhão Mercedes cheio de jabuti para a aldeia, que foi queimada, para começar a criação, porque eles preservam muito a natureza. A fauna e a flora tem que ser preservada, né? No livro Midrash, que conta-se parábolas, cita de um homem que vinha de uma longa distância, tão cansado, e ele, naquele sol muito quente, ele encontrou uma árvore. Aí ele foi, descansou na sombra dessa árvore. Depois ele comeu do fruto dessa árvore. E depois ele disse assim: o que é que eu poderei desejar de gratidão a ti por ter me alimentado e me dado a tua sombra? A única coisa que eu posso te oferecer é que o Eterno, através dos teus frutos, dê tão doce
e tão gostosa como ti, né? Pode dizer, os seus filhos, seus frutos, que seja Ele sempre abençoou doce. aquela árvore e profetizou na vida dela que os frutos dela sejam mais doces do que dela mesma. Dela mesma, Dos filhos, né? É, Porque, na realidade, Ruth, você sabia que as árvores, ela acontece ter maldição, né? tem. Você vê que Jesus foi numa figueira e lá não tinha figo. É, E ele amaldiçoou, ela murchou na hora. mostrou. Murchou na hora. Então, a gente tem que saber de uma coisa. Quem planta deve amar, plantar com amor. E aí os frutos crescem. A fundadora da Igreja Adventista, Ellen Goldwhite, ela, quando ainda jovem, tudo que ela plantava crescia mais do que os outros, mas era o cuidado dela que ela tinha com os frutos, legumes, verdura. Ela plantava e ela mesmo colhia para comer, porque se ela plantasse laranja, as laranjas que davam no pé eram tudo grande, doce, saborosa, que todo mundo gostava, porque havia um segredo nela. Eu acredito que é o amor pela natureza, né? Então, a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Ellen Goldwhite, lá nos Estados Unidos, ela teve a sua juventude frustrada por uma pedrada que deram no nariz dela. Uma criança jogou uma pedra no nariz dela, ela tinha 9 anos de idade. Aí ela parou de frequentar a escola por causa disso. Aí já existia bullying nesse tempo. Aí ela foi estudar, mas estudava em casa, porque ela não podia sair, ela tinha uma deformação no nariz pela pedrada que aquele garoto deu ali naquela escola, né? Mas mesmo assim ela não parou de estudar. Os livros de Ellen Goldwhite está aí nas livrarias das missões, Baixa Amazônia, aí. No mundo todo tem os livros dela, O Desejado de Todas as Nações, Nutrição de Vigor, e tem muitos outros livros que até hoje a gente estuda, pesquisa sobre medicina. Tudo que se fala, naquela época, que eu era criança, a gente já tinha o livro de Ellen Goldwhite, falando da aviação. Quando ela lançou isso, né, no século passado, então já a aviação naquela época era alguma notícia que daí ia acontecer, né? Estava acontecendo, mas aos poucos, mas ela falava da evolução. Então, existe muita coisa que ela escreveu, que a gente lê e a gente está vendo acontecer, né? Então, aqui, voltando um pouquinho para a Torá, para nós seguirmos, no versículo do capítulo 13 de Números, diz: E chegaram até o rio Escol, cortaram dali um ramo de videira com um cacho de uvas, e levaram-no em 2 varas, como também levaram romães e figos. Este lugar foi chamado de rio Escol, por causa do cacho que cortaram dali os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E foram e voltaram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Pará, Kadesh, e deram a conta a eles de toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra, e contaram-lhe a Moisés, e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e também dela emana leite e mel, este é o seu fruto. Porém, forte é o povo que habita na terra, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos de gigante vimos ali. Amaleque habita na terra do sul, o Iteu, o Jebuseu, o Amorreu habitam no monte, e o Cananeu habita perto do mar sobre a orla do Jordão. Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos e herdemo-la, porque certamente prevalecerá contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: Não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós.
e difamaram a terra que tinha espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E dali vimos a gente forte, os filhos de gente forte, e nos consideramos nos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Esses espias estavam fora do contexto, né? Porque se Deus deu, né? Deus tem como resgatar essa terra para o seu povo, através da guerra, através da luta e daquilo que ele sabe fazer, né? Mas aqui prova também que existiu o gigante, né? Nessa terra tinha gigante e os filhos, estava tudo lá, né? Uhum. E o Senhor prometeu uma terra que emana leite e mel. Aí as pessoas chegam lá e vê um monte de gigante. Aí disse, nós, aos olhos dele, nós somos considerados o quê? Gafanhoto. Pequeno na presença de Deus. Vamos vencer esse pessoal. Homens grandes. Mas se você for com fé, o gigante pode ser grande do jeito que for, cai por terra. Pelo medo deles, eles estavam distorcendo a palavra do Eterno. Eles estavam difamando a terra. Mas esses são os espias preguiçosos. E o medroso, né? Eles queriam permanecer na mordomia, né? Mas aí Deus deu a terra para eles. Vocês vão lá e tomam a terra dos inimigos. E vê como é que era essa terra? Que um cacho de uva tinha que trazer com 2 varas. 2 homens para carregar um cacho de uva. Hoje, 2 homens. Você pega o cacho de uva e bota na mão. Mas, olha, Ruth, a gente fala muito de profecia do que vai acontecer, que está escrito no Velho Testamento. E uma das coisas ainda que vai acontecer é que, por exemplo, para fruta e verdura e legumes vai ter o tamanho natural que era da época do Éden, do paraíso, de Adão e Eva. Como essa terra aqui, né? Vai voltar. A poluição, essa poluição que nós temos hoje aí, tanto na terra como no mar, nas árvores aí, nas florestas, tudo vai desaparecer. Porque é o próprio Deus que vai, ele vai banir dessa terra os homens maus, ele vai limpar essa terra, purificar ela, porque tem que ser purificado, e purifica com ozônio. Com ozônio. O Eterno, pela madrugada, ele baixa a camada de ozônio na terra, e a terra é purificada, onde está degradado a terra, ali o que acontece? Ali vai ser restaurado pelo ozônio, porque o ozônio, incrível que o ozônio é um gás, né? Oxigênio e ozônio. A diferença de um para o outro está só nos elementos, né? É H2O, que é a água, e o outro é H3. Então, aí está a mão de Deus trabalhando em benefício do ser humano aqui na Terra, mas mostrando que ele é soberano em todas as coisas. Ele é o Deus do visível e do invisível. Do impossível também. E do impossível. Porque as pessoas que foram, os espias que foram, só Caleb e Josué, que não foi tão medroso assim, que eles falam a verdade, né? Mas os outros, pelo medo, eles só viam medo. Criaram fantasias. A maneira da pessoa olhar, né? Foram um monte de homens, cada um que é o príncipe, quer dizer, o primogênito de cada tribo. Mas quando eles voltam, cada um enxergou da sua maneira, né? O medo faz a pessoa enxergar coisas. E o medo, ele transmite para os outros. Aqui no capítulo 17, diz assim, 14, capítulo 14 de Números, diz assim: e levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes, e chorou o povo naquela noite, e queixaram-se contra Moisés e contra Arão, aos filhos de Israel. E a congregação disse: Oxalá que tivesse morrido na terra do Egito, oxalá que tivesse morrido neste deserto, e por que razão o Eterno nos traz a esta terra, para cairmos à espada?
E para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas, de certo, melhor é para nós voltar ao Egito, né? E disse cada um a seu irmão: ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. E caíram Moisés e Arão sobre os seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra muito boa. Se o Eterno se agrada de nós e nos trouxe a esta terra e a der a nós, terra que emana leite e mel, tão somente contra o Eterno não vos rebeleis e não temais o povo da terra, que, como nosso pão, são eles. Retirou-se o seu amparo de sobre eles, e o Eterno está conosco. Não os temais. E pensou toda a congregação em apedrejá-los. Porém, a glória do Eterno apareceu na tenda da reunião, e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moisés: até quando me irritará este povo? E até quando não acreditarás em mim? Com todos os sinais que fiz no meio deles, eu o ferirei com mortandade e exterminarei, e farei a ti uma grande nação, maior do que e mais forte do que ele é. E disse Moisés ao Eterno: tomando conhecimento os egípcios de que irás matar este povo, a qual fizeste subir com tua força do meio deles, eles souberão que tu, ó Eterno, estás no meio deste povo e que face a face lhe apareces. Tu, ó Eterno, e que a tua nuvem está sobre ele, e em coluna de nuvem tu andas diante deles de dia, e em coluna de fogo de noite. E se matares a este povo, como a um só homem, falarão as nações que ouviram a tua fama, dizendo: por não ter o eterno poder para trazer este povo à terra que lhe juraste, degolou-os no deserto. E agora rogo que se engrandeça a tua força, ó Eterno, como falaste, dizendo: o Eterno é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a rebelião, e não livra o culpado que não faz penitência. Visita o delito dos pais nos filhos sobre terceira e quarta gerações. Perdoa, rogo, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como tens perdoado a este povo desde o Egito até aqui. E disse o Eterno: perdoarei conforme as tuas palavras, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Eterno, que todos os homens que têm visto a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Até aqui. Não, termina. Pode ser um pouquinho. Termina. Nenhum deles verá a terra que jurei a seus pais, e todos os meus irritadores não verão. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou, e seguiu-me, e trarei a terra em que entrar, e a sua descendência desterrará os habitantes desta terra. E os amalequitas e os cananeus habitam o vale. Amanhã voltai e partir para o deserto em direção ao Mar Vermelho. E amanhã a gente faz a explicação do texto lido, né? Vamos encerrar o programa hoje um pouco mais cedo, querendo avisar para você que se você aí
deseja um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, a Imobiliária Marabá tem esse apartamento para você. Um abraço, shalom, Evanisto Pereira da Silva. Então, a Imobiliária Marabá, ela tem mais de 300 apartamentos para vender. E ele vende a preço que a prestação cabe no seu bolso. Então, procure Imobiliária Marabá e faça bons negócios também. Cavalcante Céu, na Folha 20, quadra 8, lote 19, conserto de celulares, renovação de aparelhos celulares, iPhone, todo tipo de aparelho, né? Mas fica aqui o nosso abraço bem forte para o Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, São Pedro Brilhante, ao doutor Brito, todos que estão ligados com a gente ali, dessa manhã, ouvindo aí diretamente daqui da cidade de Marabá do Sul do Pará, o programa Nossa Terra. Fiquem na paz, shalom, shalom. Shalom, bom dia a todos. Shalom. Shalom, shalom.